Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a lição de Ciências da Natureza, né? Mas para isso vocês terão que pegar os muitos textos, tantas palavras, que é esse livro aqui, ó, que vocês têm aí em casa, tá bom? Abrir na página 172, 173, que nós vamos fazer uma leitura sobre os fungos da penicilina. Então, nós estamos falando sobre doenças contagiosas, né? Na outra aula nós falamos sobre isso, sobre gripe, sobre coronavírus, né? Sobre os fungos e sobre os vírus e as bactérias. E agora nós vamos descobrir qual é a relação entre os fungos e a penicilina. Isso mesmo, a penicilina ela foi descoberta, né, por um médico inglês chamado Alexander Fleming. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, de onde vêm os antibióticos, que protege a gente, né, que cura a gente das infecções. E eu vou ler esse texto, gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou ler aqui no meu texto, muitos textos, tantas palavras, e vocês acompanhem aí em casa, tá bom? Então, os fungos da penicilina. O oficial médico inglês Alexander Fleming voltou da Primeira Guerra Mundial com um sonho: pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas, impondo dor e, por tantas vezes, um processo ainda mais acelerado em direção à morte. De volta ao Hospital Mary's, em Londres, em 1928, dedicou-se a estudar a bactéria Staphylococcus aureus, responsável pelos abscessos em feridas abertas provocadas por armas de fogo. Estudou tão intensamente que um dia, exausto, resolveu se dar de presente alguns dias de férias. Saiu, deixando os recipientes de vidro do laboratório com as culturas da bactéria sem supervisão. Esse desleixo fez com que, ao retornar, encontrasse um dos vidros sem tampa e com a cultura exposta e contaminada com mofo proveniente da atmosfera. Estava prestes a jogar todo o material fora quando, ao olhar no interior do vidro, percebeu que onde tinha se formado o bolor não havia estafilococcus em atividade. Concluiu que o mofo, oriundo do fungo Penicillium, agia secretando uma substância que destruía a bactéria. Ainda que, por acaso, estava criado o primeiro antibiótico da história da humanidade, a penicilina, que é para tanto cientista uma das mais vitais descobertas da história humana. Gente, é incrível, né? Por acidente, então, esse famoso médico inglês, Alexander, né, descobriu a penicilina. Então, ele estava, né, exausto de tanto pesquisar e resolveu tirar umas férias. Deixou todo o material dele descoberto lá, sem nenhuma supervisão, e quando ele volta das férias, ele percebe, né, que o fungo que formou lá percebeu que tinha formado bolor e que não tinha mais a presença da bactéria. Então, o que aconteceu? Ele descobriu, né, o antibiótico através desse acidente aí. Na verdade, foi um acidente de que ele jamais imaginava que através do mofo, do bolor ali, ia criar uma substância que ia impedir, né, matar essa bactéria. Então, foi aí que ele descobriu a penicilina e salvou tantas e tantas pessoas, né? Tantas e tantas gerações. E agora nós vamos para a nossa atividade, dar sequência nas nossas atividades e falar um pouquinho sobre as vacinas, né? Que as vacinas, elas são essenciais, né? Para a gente desde o início da nossa primeiro mês de vida. Então, as vacinas, elas nos previnem de muitas doenças perigosas que nós vamos ter no decorrer da vida. Então,
nós nunca devemos deixar de tomar essas vacinas. E eu tenho certeza que vocês aí têm a carteirinha de vacinação desde quando vocês eram bebês, né? Tá cada vez mais a pesquisa, a ciência se modernizando e aparecendo cada vez mais vacinas novas, né? E aí, se vocês pegarem o livro de vocês, vai abrir na página 33, olha aí, ciências da natureza aí. Deixa eu virar a tela aqui para eu ir na página aí com vocês, essa página aí, ó, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho das doenças que nós temos no decorrer das nossas vidas. Então, vamos lá. Vou ler aqui no livro. Cachumba, febre amarela, gripe, paralisia infantil, raiva, rubéola, sarampo e catapora são exemplos de doenças causadas por vírus. Então, todas essas doenças aí que eu coloquei aí em cima, elas são causadas por vírus. Então, para a gente prevenir essas doenças, existem vacinas. Elas preparam o corpo para combater os vírus invasores. Existem outras vacinas para evitar doenças causadas por bactérias. As vacinas começam a ser aplicadas nas crianças no primeiro mês de vida. Adultos e idosos também precisam tomar vacinas. Não é só criança não, viu, gente? Para saber quais vacinas devem ser tomadas, é importante consultar o calendário de vacinas. Então, eu tenho alguns nomes de vacinas aí, né, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu tenho o nome de vacina e aqui a doença que ela evita. Então, a BCG evita tuberculose, a tretavalente evita difteria, tétano, coqueluche e meningite, a VOP é a que evita a paralisia infantil e a poliomielite, a VORP também a diarreia causada por rotavírus, a vacina contra a febre amarela, tem também a CRC, que é a tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba, a hepatite B, que evita hepatite B. Então, crianças, eu tenho certeza que vocês já tomaram, né, algumas dessas vacinas aí, vocês têm a carteirinha de vocês. Essa atividade era para ser feita na sala de aula, mas não dá, né? Então, nós vamos fazer online. E assim, vocês peguem a carteirinha de vocês aí com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, da titia e vai observar e anotar as vacinas que você já tomou até agora. Então, peguem a carteirinha, o nome da vacina, não é o nome da doença, tá? O nome da vacina, igual tá escrito aqui, ó, tá? Então, você vai ver lá qual que você já tomou, a BCG, a tretavalente, vai ver qual que você tomou e anotar só os nomes das vacinas, tá? Porque do outro lado, na outra página, a 34, nós vamos anotar o nome das doenças, que é essa aqui, ó. Então, aqui na letra B, de quais doenças contagiosas seu corpo está protegido? Então, ela está protegido das vacinas que você já tomou. Por exemplo, aqui, ó. Se você tomou a BCG, seu corpo está protegido contra a tuberculose. Se você tomou a tretavalente, o seu corpo está protegido contra a difteria, tétano, coqueluche e meningite. Então, vocês vão colocar aqui, tá? Qual doença que você já tomou a vacina e está protegido. Então, hepatite, vai olhar aí certinho, certo? E aqui na letra C, você vai pesquisar que micro-organismo os antibióticos matam vírus ou bactérias. Deixa eu ver se é para fazer essa também. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não, essa não é para fazer, a letra C, tá bom? É só para fazer a A e a B. Agora eu vou ler para vocês aí, você sabia? Porque depois tem uma avaliação para fazer nessa apostilinha aqui, tá? Ó. Nessa apostilinha, que é depois aqui, ó, é uma avaliação, vale nota, por isso tem que fazer, tá? Eu vou explicar já já. Então, vamos agora para o Você Sabia, na leitura do Você Sabia. Epidemia e pandemia são termos empregados para doenças infecciosas. A palavra epidemia indica uma doença que surge rapidamente em certa localidade ou em área
áreas geográficas mais amplas e ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas. Então, a epidemia, ela ataca uma determinada localidade só, né? E um amplo número de pessoas, certo? Agora, a pandemia já é uma coisa mais mundial, igual a gente está vivendo agora. A pandemia é uma coisa que que atinge praticamente toda a população do planeta Terra. Então, vamos ver o que é pandemia aqui. Vamos voltar. Pandemia é a palavra que empregamos para indicar uma epidemia que atinge praticamente toda a população de uma grande região geográfica do planeta, como é o caso do coronavírus, é uma pandemia, então atingiu todo o planeta, né? Como um continente ou uma população inteira da Terra. Vírus e bactérias são geralmente os micro-organismos causadores de epidemias e pandemias. Então, as bactérias e os vírus, elas causam esse tipo de doenças, que são as epidemias e pandemias. Então, crianças, eu peço para vocês ir realizando as tarefas aí diariamente, para não ficarem atrasados, tá bom? Porque é importante a entrega dessas apostilas em dia, porque conta a presença na caderneta de vocês, nas aulas aí que vocês estão fazendo, também conta nota, tá? Então, peço para vocês não atrasarem, porque tem criança que está bem atrasada com as atividades, vão colocando em dia. Na semana do dia 7 nós vamos ter avaliações, tá? A semana toda. E agora eu vou explicar rapidamente essa avaliação aqui, então, para vocês. Então, vocês vão colocar o nome de vocês aqui na linha, tá bom? Como nós já vimos bastante sobre doenças contagiosas, falamos bastante sobre os vírus e as bactérias, né? Sobre vacina. Agora vocês vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam. Não é para pedir ajuda da mamãe e do papai aqui, de ninguém, tá bom? Porque essa atividade vocês vão ter que ler o texto aí, consultar a apostila de vocês, lerem aí para responder essas questões, tá? Então vocês vão lá, leiam se vocês não estão lembrando e para responder aqui, ó, o que são doenças contagiosas? Lembra que a gente já conversou sobre tudo isso no início, né, da abertura lá da nossa apostila, a gente comentou bastante sobre isso. Assista aos vídeos anteriores se vocês houver necessidade, tá bom? Para responder essas questões. Como os micro-organismos passam de uma pessoa para outra? Como será? A gente está vivendo essa realidade agora. Como que o coronavírus passa de uma pessoa para outra? A gente tem que fazer o que para contrair esse vírus, né? Será que a gente pode abraçar, beijar, tocar a pessoa, apertar a mão, comer com o mesmo talher? Será que a gente pode? Então, vocês vão pensar aí e fazer. Para que servem as vacinas? Para que as vacinas servem? O que elas nos ajudam? Né? Para que elas servem? Acabamos de falar agora há pouco, né? E para que servem os antibióticos? Tem uma atividade lá na apostila que nós fizemos e falamos sobre isso. Para que servem os antibióticos? Aquele remedinho, né? Descoberto por Alexander lá, Fleming, né? Para que serve o antibiótico? Por que o médico receita pra gente esse remédio tão poderoso? Então, vocês vão responder essas questões aí sem ajuda, pensando bem, tá? Se for necessário, assistam os outros vídeos anteriores para vocês realizarem essa provinha. Crianças, fiquem com Deus, continuem estudando, tá? Eu sei que tá um momento muito complicado, mas com fé em Deus e Papai do Céu, logo a gente estará junto novamente, vivendo, né, o mais normal possível essa situação. Beijo, tô com muita saudade de vocês, fiquem com Deus. Tchau, crianças.